E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração, que eu vou trazer o desfecho de tudo. A guerra travada na grande final do Campeonato do Mundo entre Jingliren e Nepo. Isso daqui foi uma verdadeira maravilha, uma coisa linda. Uma final que levou muitos torcedores do planeta inteiro aos prantos. As lágrimas não deu pra conter. Isso daqui é inesquecível. Essa final que tivemos altos e baixos, vitórias, derrotas, dúvidas, sofrimento, angústia, de tudo aconteceu. Eles empataram em 7-7 as 14 partidas no ritmo clássico, levando tudo pro desempate nas rápidas. 4 partidas caóticas foram travadas, uma guerra tremenda, 25 minutos com 10 segundos de incremento, qualquer coisa poderia ter acontecido. Dessas 4 partidas, as 3 primeiras empataram, levando tudo para a partida número 4. E o que aconteceu aqui? A sensação é a seguinte: parece que já estava escrito, predestinado. Prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos às emoções da grande final agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas está o russo Ian Nepomniachtchi contra Jingliren na partida que define o nome do próximo campeão do mundo. O Nepo largou, foi a bomba mesmo, olha lá. Equatrino favorito de Bob Fischer e tá lá. Mais uma vez, eles jogam aqui a Ruy Lopes. O Nepo, ele vai fugir do ataque Marshall, ele joga a linha com A4, super normal, não quer deixar essa opção pro Jingliren. E um momento marcante da abertura foi a preparação do russo. Depois da tomada em A4, o Nepo, na partida anterior no ritmo rápido, ele tinha jogado o bispo D2, tocando o cavalo. O Jing tinha passado esse cavalo para C6, era uma posição tensa, mas aqui não. O Nepo ele joga cavalo C3, que traz uma ideia de tentar retomar rápido o peãozinho de A4. O Jing jogou torre B8 e bispo B1. Esse daqui é o lance preparado pelo russo nessa partida, olha lá. O bispo tá completamente trancado dentro da estrutura de peões e, claro, ele prepara para retomar o peão de A4. Agora, o que acontece quando o Jing defende esse peãozinho com dama em E8? Olha lá, segurou o peão. Olha a preparação. B3, e aqui tá claríssimo, tu não pode tomar, senão tu perde o cavalo. E o russo recupera este peão na unha. Bom, a partida segue tenso. Olha lá, C5 ele jogou. Agora, recupera o peãozinho, cavalo em C6, e aqui é um momento importante da fase da abertura. Por quê? O lance das máquinas é C3 para controlar a casa de D4 contra a entrada do cavalo, mas o Nepo, aqui ele deve ter invertido alguma coisa na preparação dele, ele jogou cavalo C3. E agora ele tem um problema grave estratégico, que é o bispo de B1. Completamente trancado dentro da estrutura. E ele vai tentar solucionar o problema desse bispo nos próximos lances. Vai ser extremamente complicado e caótico, como vocês vão ver. O Jing defendeu o peãozinho dele em A6 que estava ameaçado. Cavalo D2 manobrando para C4. E nessa posição o Jing melhora as peças dele. Cavalo C4 e pá! D5. O dragão chinês começa a abrir agora a posição completamente. Ele joga D5, busca contato no centro. Trocaram por aqui. Bispo D2 segurando o cavalo em C3. Mais uma troca. E aqui o Jing toma uma decisão extremamente arriscada. Ele toma em C4. Ele abre mão do par de bispos para jogar única e exclusivamente contra uma ideia. O bispo do Nepo trancado dentro da estrutura de peões. E agora, como segue a peleia? Bispo D8 jogado pelo dragão chinês, bispo em D2, tentando agora jogar C3 e trazer o bispo para a partida. Bispo em C7 já de olho nessa diagonal. E C3, o Nepo vai tentar abrir o bispo de B1. F5, digo, aproveita o momento, começa a ganhar espaço no flanco do rei. Torre em E1, torre D8, torre em A2. Agora, o Nepo pode ter uma ideia em algum momento de tirar o bispo daqui e pressionar também pela coluna E. E nesse momento, olha lá, dama G6. O Jing começa a passar as peças, mas na velocidade da luz, pra cima do rei das brancas. Dama em E2 foi jogado. Agora, dama D6. Cuidado, hein? Temas de mate estão chegando por aqui. O russo, sólido como uma rocha, defendeu a diagonal com G3. Torre em E8. Trouxe a torre pra essa coluna e dama F3. E aqui é outro momento muito importante, porque o Jing joga um lance extremamente arriscado. O Jingliren jogou E4 aqui. E esse lance traz a ideia de tentar ativar o cavalo, mas abre muito a posição. O Nepo pagou pra ver, ele tomou em E4. Agora, o Jing manobra o cavalo, só que quando o cavalo chega em D3, e observem lá, o bispo também já estava abrindo, porque o E4 permitiu isso. O Nepo toma em D3 e chegamos nessa posição extremamente complicada de final. Muita tensão acontecendo aqui. O Nepo
tomou em F5, o Ding trocou um parzinho de torres, tentando dar uma esfriadinha, tomou em C4, tocando essa torre, o Nepo defendeu, e aqui, torre F5, e nesse momento, 4 peões para cada lado, o mundo aguardava. Será que vai empatar isso aqui e leva pro desempate? Tudo indicava isso, mas sim, o destino já estava traçado, como vocês vão ver. Pressão no tempo, o Ding tem 5 minutos no relógio, o Nepo tem 12, bispo D2 tentando ativar agora esse bispo a todo custo, H6 já dá um respirinho ali pro rei, agora dama em C6, olha lá, o Nepo já começa a invadir um pouco mais a posição, já começa a dar um pouquinho de receio também, o Ding segurou com torre F7, defendendo na ponta dos dedos, torre em E1, rei H7, e nessa posição o Nepo jogou bispo E3 e aqui existe 1 milhão de formas de empatar. Provavelmente tem empate para todos os lados aqui. O Ding jogou bispo E5, mantendo um pouco mais de tensão, e o mundo aguardava um draw. Um aperto de mãos aqui tranquilo, porque, por exemplo, se tu tomar em C5 aqui, eu posso trocar, cair em C3 e draw. Mas não, o destino estava traçado, predestinado de uma maneira absurda. Aqui, o russo falou, não, meu guri, vamos pro jogo, jogou dama E8, mantendo a partida viva mais um lance. Bom, o Ding nesse momento, ele jogou um lance extremamente corajoso e arriscado, ele tomou em C3, porque agora, ele se coloca nessa cravada e tá chegando o bispo D2, parece que tu vai perder uma peça aqui, mas ele tinha um cálculo super concreto, que é uma característica do Ding Liren. Ele jogou torre F6 e agora dama D7. Rafael, meu guri, não tá certo. Por que que o Nepo não jogou na cravada? Olha a ideia do Ding. E não é uma ideia que ganha, é uma ideia que joga pelo empate, olha lá. Tu perde a peça e dá esse perpétuo. Era isso que o Ding tinha calculado. Um drawzinho por aqui e segue o jogo. Vamos pra próxima, vamos jogar o Blitz e segue no Mundial. Mas o Nepo, ele jogou dama D7. De novo, reforçando essa ideia e controlando a casa de D4. Agora, nessa posição o Ding passou a dama para E2, um lance tático, observe que tu não pode tomar o bispo, senão tu perde a torre. Ele sai da cravada ao mesmo tempo, é um final tenso a partir daqui. O Nepo jogou dama D5 e nessa posição, como o Nepo encontrou esse lance, todo mundo aguardava o perpétuo, o empate. O Ding jogou bispo B4, defendeu o bispeto dele, e aqui a posição é completamente equilibrada. O Nepo jogou dama E4, rei G8, dama D5, rei H7, e agora voltou a dar o cheque, e todo mundo em todas as transmissões aguardava rei G8, cheque de novo, empatava a partida, ia tudo pro desempate, mas aqui, e são momentos raros que acontecem na vida, o Ding Liren vai jogar o lance da vida dele. Não é o lance mais bonito, não é o lance mais forte, mas é sim o lance da vida. O Ding Liren aqui disse um basta. Chega, vou jogar essa partida, chega de empate. Vamos pro jogo e ele arrisca a vida. Com torre G8, mantendo a posição viva. E como se fosse uma coisa dos deuses do xadrez, o Nepo aqui tem 3 lances que mantém a posição equilibrada. H4, rei G2, torre Z, tudo mantém equilibrado. Mas imediatamente, depois que o Ding toma a decisão de jogar até que um caia para cada lado, o Nepo ele comete um erro grave. Dama F5, que deixa a posição desbalanceada. Uma coisa completamente insana e inacreditável está acontecendo diante dos nossos olhos. As transmissões do mundo inteiro ficaram em choque. Completamente em choque com a decisão do Ding de seguir jogando essa posição. E ele jogou agora C4, e como já diria Ninzovic, o peão passado tem alma. Vida! Vida e alma de campeão do mundo. O Nepo jogou H4. Prepara uma trampilha, preparou H5, só que o Ding tem dama D3. E agora virou um dilema e um drama terrível pro russo, porque ele tenta manter as damas no jogo, torre F6 toca a dama. O Ding começou a jogar rápido, veloz, terrível e furioso. O peão vai avançando. C3 tá no tabuleiro, torre D1. Toca a dama em G6, propondo a troca das damas. O Nepo não pode, segurou mais um pouquinho. Torre em C6, dama 8, e esse é outro momento importante. Por quê? C2 aqui já ganha a posição para as pretas, mas o Ding Liren ficou com receio de torre D8. Tinha pouco tempo no relógio, o Nepo também. Tudo à flor da pele, tinha muito cálculo aqui pra fazer, ele segurou, jogou sólido, segurou com torre D6 a coluna, o Nepo trocou, e o inacreditável acontece aqui também, porque o Nepo, parece que depois do torre G6 os nervos foram abaixo, porque oportunidades de empate virão nessa partida, mas todas elas vão passando uma pra cada lado, o Nepo não vê mais nada. O destino já estava traçado. Ele jogou dama em E4. O Ding propõe a troca. Dama C4 segurando. Dama em B1 invadindo a posição. Agora rei H2. E A4. Começa a disparar outro peão. São 2 passados agora. Bispo em D4 foi jogado e aqui é um momento importante. Por quê? O Ding jogou A3. E aqui o Nepo
tem um lance que empata, não é fácil, que é o lance H5. H5 empatava com uma linha completamente complicada, porque agora o Ding teria que jogar bispo F8. A ideia do H5 é defender a volta da dama pra G6 e jogar a dama F7, olha lá, ameaçando mate. Quase imparável. Então aqui tu tem que jogar bispo F8 segurando, só que aqui empata. Porque agora tu joga dama D3, tocando esse bispeto, troca os bispos por aqui, entramos nesse final, e aqui as brancas têm essa linha do empate, olha lá, cai o peãozinho de A2 se tu avançar, e empate completo. Mas o Nepo não viu. Furou esta variante no momento dramático da tensão e dos nervos, um momento de muita emoção para todo mundo estar acompanhando, e ele jogou dama C7. Esse lance ameaça mate em G7, só que agora o Ding tem a casa de G6 e ele volta a dama. Segurando o mate, segurando a paçoca toda, dama em C4 e agora C2, e o peão tá uma casinha da promoção. O Nepo segurou. Bispo E3 segura na ponta dos dedos, bispo em D6 trazendo o bispo, e agora vai reorganizar esse bispo, olha lá. O Nepo vai tentando trazer o rei, ele não consegue jogar o rei E2, que ele tava de olho porque troca as damas com dama G4, o Ding bota o bispo agora apoiando a casa de promoção, e nesse momento vem o lance do desespero completo. O Nepo jogou G4 aqui, tentando de alguma maneira criar algum tipo de contrajogo, sobreviver, o Ding tomou. H5, dama em F5 já bota a dama na cara do rei, e depois de dama D5, cravando agora o bispeto, foi jogado o lance G3, e esse lance sacramenta aqui a vitória, porque o Ding tá ameaçando tomar aqui, desviar o bispo e promover o peão. Nessa posição foi jogado então F4, agora o Ding jogou A2, com o tema do desvio, e mandou o bispo por F4, e nesse momento histórico, aqui, o Nepo abandonou esta partida dramática. Isso daqui foi uma guerra, aqui não tem mais jeito, porque se tomar em F4, retoma com cheque e promove o peão, e são muitos peões passados. Sim, Ding Liren nesse momento se torna campeão mundial absoluto de xadrez. O primeiro jogador da China a se tornar campeão mundial absoluto. Foi um momento de muita emoção. O Ding Liren caiu sobre o tabuleiro nesse momento. Fica de olho nas imagens no momento do abandono. Ding Liren, campeão do mundo. How many times must the cannonballs fly before they're forever bare? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Before it is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times? Em 1995, a lenda do xadrez Victor Korchnoi viajou para Wenzhou para jogar uma partida contra a campeã mundial feminina, a grande mestre Xie Jun, essa que aparece abraçando o Ding nas imagens. Essa partida gerou tanto entusiasmo local que a China declarou Wenzhou a cidade do xadrez. No ano seguinte, os pais do Ding Liren o matricularam no clube de xadrez local para aprender o jogo. Esse único gesto jamais será esquecido, pois levaria o seu filho em uma jornada até o título de campeão mundial em 2023. How many times can a man look up before he can see the sky? How many years must one man have before he can hear? Foram momentos de muita emoção, como vocês viram, e na coletiva de imprensa isso não acabou. As emoções continuaram. A primeira pergunta da entrevistadora da FIDE na coletiva foi pro Ding Liren como ele se sentia após se tornar o campeão mundial de xadrez. Tá no ar. Bem, me sinto aliviado. O momento que o Yan abandonou a partida foi muito emocionante para mim.
Eu não consigo controlar os meus sentimentos. Se eu me conheço bem, estou prestes a chorar. Foi um torneio difícil pra mim. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos. Em uma entrevista recente, o Jing Liren tinha dito a um jornal que o significado da vida deveria estar naqueles momentos únicos e não na vida cotidiana. E ele foi perguntado nessa coletiva se esse era um desses momentos únicos. E olha a resposta do dragão chinês. Sim, eu me lembro dessa entrevista. Aconteceu em 2019. Quando eu comecei a estudar xadrez, eu tinha 4 anos de idade. Eu passei 26 anos da minha vida jogando, analisando, tentando melhorar as minhas habilidades no xadrez. Com diferentes métodos, alguns métodos talvez não tão conhecidos entre jogadores de elite. Então eu acho que fiz quase tudo. Algumas vezes eu pensei em abdicar do xadrez porque os resultados em alguns torneios não foram bons. Em algumas vezes eu lutei para encontrar hobbies que me fizessem feliz. Eu também me inspirei em muitos ditados para escalar as montanhas e alcançar o meu melhor. Eu acho que esse match reflete o fundo da minha alma. O Nepo, que também foi à coletiva de imprensa, também recebeu uma pergunta de qual seria o resumo dele sobre os acontecimentos do match. Olha o que disse o russo. Bem, eu acho que poderia ter aproveitado melhor as chances. Eu tive muitas posições promissoras e provavelmente eu deveria ter buscado finalizar tudo no ritmo clássico, porque mais uma vez eu acho que foi uma questão de 1 ou 2 lances imprecisos, ambos nas rodadas 12 e 14. Uma vez que foi para o desempate, se tornou uma espécie de loteria, principalmente depois de 14 partidas. Então, provavelmente meu adversário cometeu o penúltimo erro e isso é tudo. E após a coletiva, o Jing Liren também deu uma entrevista para um jornal na China e fez alguns agradecimentos emocionantes. Estão no ar. Eu acabei de chorar. Está difícil de acreditar, sou muito grato aos meus amigos pela ajuda. Eles me ajudaram a construir confiança. Na verdade, eu resisti no início a participar do Mundial, porque não senti que estava pronto para vencer esse campeonato. Eles me encorajaram e sugeriram coisas positivas. Sim, eu balancei algumas vezes, mas sinto que finalmente me superei no final. Quero muito agradecer aos meus amigos, e então quero agradecer ao Rapport, que veio me ajudar. Ele ofereceu muitas novas ideias em xadrez. Após experimentá-las nos primeiros jogos, embora os resultados não tenham sido necessariamente os ideais, ele me deu muita inspiração no xadrez. Por último, eu gostaria de agradecer especialmente a minha mãe. Eu não queria trazê-la a princípio. Achei que era muito independente e não precisaria dela para me acompanhar. Mas nos últimos dias, meu estado mental não estava muito estável. Eu precisei da companhia dela. Ter um membro da família ao seu lado, na verdade, é muito importante. É tudo que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Foi uma final muito emocionante e eu agradeço também a cada um de vocês que acompanharam os vídeos, as transmissões, pelo apoio, pelas mensagens de incentivo. Muito obrigado, é como eu sempre digo, cada um de vocês faz toda a diferença do mundo nas nossas vidas. Muito obrigado e encerramos essa cobertura com as imagens de Jing Liren, campeão do mundo. Tá no ar! Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Oh, the answer, my friend, is blowing